Olá, adolescentes, tudo bom? Bom, eu sou Alicia Valentina e a mensagem que eu trago hoje para nós está em Mateus 6:22, que diz: Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Mateus, nesses dois versículos, ele fala sobre dois tipos de olhos, os olhos bons e os olhos maus. Os olhos bons são aqueles olhos em que a gente pode ver Deus da maneira que Ele realmente é, da maneira que Ele é para nós, mas que Ele é verdadeiramente. E também quando a gente aprende a olhar para nós da maneira que Cristo nos vê, a gente consegue olhar as pessoas ao nosso redor com as coisas boas, com as qualidades delas, e a gente não fica olhando as coisas ruins que ela faz. E automaticamente, quando a gente olha com os olhos bons, nós vamos nos enchendo de luz, e essa luz vai enchendo o nosso coração e vai enchendo o nosso ser. Porém, quando os nossos olhos são maus, a gente passa a olhar para Deus da maneira que Ele não é. A gente olha para nós da maneira que Jesus não nos vê. A gente olha para as pessoas com as coisas ruins. Ah, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo. E nós vamos enchendo o nosso coração de escuridão e de trevas. E ali, em Mateus 23, no finalzinho, fala: Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, que a gente possa cuidar para se encher da luz e não se encher de escuridão. E em Lucas também fala um pouquinho sobre isso. Lucas 11 do 33, Lucas 11 do 33 ao 36. Diz assim: Jesus continuou: Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Esse é o versículo 33. Então, quando nós temos os nossos olhos bons e vamos nos enchendo de luz, agora a gente já pode brilhar na vida de outras pessoas. Por exemplo, quando falta luz na nossa casa, a gente procura achar uma lanterna, para que se coloque num lugar em que a gente possa ver as coisas ao nosso redor, para que ilumine a casa. A gente não vai escondê-la. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente se enche dessa luz, a gente não vai poder esconder essa luz. Nós vamos precisar, vai ser necessário que a gente espalhe para as outras pessoas e para que elas achem o caminho, Tem tantas pessoas que são cegas espiritualmente e que não conseguem achar o caminho, que estão perdidos, não acham solução. Mas então nós podemos ser luz na vida dessas pessoas. Podemos mostrar que há um Deus que as ama muito. Depois ali no 34 repete essa parte sobre os olhos, que diz em Mateus: Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Agora, Lucas, ele traz um outro lado da história. Ele traz que se a gente estiver cheio dessa luz e nenhuma parte estiver escura, nós vamos sim poder brilhar, nós vamos sim poder ser luz. Então que os adolescentes, que vocês, que nós possamos estar sendo luz na vida de cada um dessa geração, que nós podemos ser luz para os adolescentes lá de fora, que nós possamos nos enxergar as coisas com os olhos bons, da maneira correta, para que a gente possa espalhar para as outras pessoas. Agora vamos para a parte do louvor. Que vocês sejam muito abençoados e edificados. Minha força és refúgio e fortaleza.
Olá, queridos, tudo bem com vocês? É uma alegria estarmos aqui nesse vídeo para trazer uma palavra de Deus para vocês e estarmos juntos um pouquinho, embora durante a situação nós não podemos estar tendo o nosso culto presencial. Então, dessa forma, é uma forma de nós estarmos juntos, louvando ao Senhor, orando e aprendendo um pouquinho mais sobre o que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Durante esses últimos encontros dos adolescentes, nós estamos trazendo para vocês e compartilhando sobre as parábolas de Jesus. E muitos devem se perguntar, mas o que são essas parábolas? Então, queridos, as parábolas de Jesus eram histórias que Jesus contava com coisas corriqueiras daquela época, para que as pessoas que estavam próximas a eles, que estavam próximas a Jesus, pudessem ouvir Jesus falar e compreender a história. Muitas vezes ainda eles ouviam e não compreendiam essas histórias, mas Jesus, com todo amor e sabedoria, logo após explicava para os seus discípulos, para aqueles que estavam mais próximos, o significado dessas parábolas, dessas histórias. Hoje eu quero trazer para vocês e quero convidar vocês para estarmos abrindo a Bíblia em Lucas 15, do 1 ao 7, em que Jesus vai trazer a parábola da ovelha perdida. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar na parábola da ovelha perdida, mas nós queremos trazer ela de forma mais íntima para a nossa vida, para a sua vida. Você que está assistindo agora, para que você possa ler e entender o que a parábola da ovelha perdida tem a ver contigo e tem a ver comigo. Pois então convido vocês, aí em casa mesmo, onde vocês estão assistindo esse vídeo, a abrir a Bíblia em Lucas 15, do 1 ao 7. Passamos a ler então o que diz a Bíblia sobre essa parábola. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: "Este homem Jesus se mistura com gente de má fama, gente que não é boa, e até faz refeições com eles." Então Jesus, ouvindo isto, contou esta parábola, contou essa história. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurar ela? Assim, deixa as outras 99 no campo, cuidadas, e vai procurar a ovelha perdida até encontrar ela. E quando encontra, fica muito contente e volta para casa com ela nos ombros. E chegando em sua casa, chama os amigos, os vizinhos e diz: "Alegre-se, esta ovelha estava perdida e foi encontrada." Assim eu digo que também vai ter muita festa no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então Jesus traz essa história, ali os fariseus, os publicanos, eles estavam ali, os mestres da lei, criticando Jesus, porque Jesus dava ouvidos, Jesus estava cercado de pessoas que eram pecadores. E para os religiosos da época aquilo era uma afronta. Eles entendiam de que Jesus só podia andar no meio dos santos, no meio dos religiosos. Mas o que isso tem a ver contigo hoje, meu querido, minha querida que está nos assistindo? Você não é um fariseu, você não é um religioso, mas o que tem a ver com isso? Hoje eu quero trazer 3 verdades, 3 ensinamentos que nós podemos aprender para a nossa vida nos dias de hoje com a parábola da ovelha perdida. O primeiro ensinamento, a primeira verdade, é que Jesus é o bom pastor.
Esse homem que sai em busca dessa ovelha que se perdeu, lá na história que Jesus contou, é o próprio Jesus. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele mostra o caminho. Ele cuida das ovelhas e a gente pode ver o que o pastor faz. Vamos pensar lá no campo. Um pastor é aquele homem com seu cajado, com a sua indumentária, que ele cuida das ovelhas, ele conduz as ovelhas. As ovelhas sozinhas, queridos, elas não sabem para onde ir. Elas vão para um lado, outra vai para o outro, mas o pastor com seu cajado, com a sua indumentária, com seu conhecimento, ele conduz essas ovelhas. Mas conduz para onde? Conduz para um caminho seguro, conduz para um caminho de vida, porque sozinha a ovelha pode se perder. Nós podemos ver no Salmos 23, é um salmo muito conhecido, muitas vezes a gente decora ele lá quando é criança, mas é um salmo que ele fala sobre isso. Vou convidar vocês a abrir a Bíblia no Salmos 23. Vocês fiquem com a Bíblia na mão, quem puder, quem tiver oportunidade, porque a gente vai estar passando por esses textos. É importante que você leia e receba essa palavra também. No Salmos 23 diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Então, queridos, o pastor, ele conduz as ovelhas pelos caminhos certos. Ele não vai conduzir as ovelhas por um caminho cheio de espinhos, cheio de armadilhas, cheio de perigos. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, na nossa vida, na tua vida, Ele quer te conduzir por um caminho certo. Ainda no Salmos 37, 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, esse pastor, que é Jesus, Ele quer, querido, que nós confiemos o nosso caminho a Ele, para que Ele possa nos conduzir. E ainda diz a palavra do Senhor que o Senhor, Jesus, Ele é o pastor e Ele dá a vida, a própria vida dEle, pelas suas ovelhas. Esse texto está lá em João 10, versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E aí Jesus continua ali no 12, no 13, no 14, nos versículos de João 10, falando de que um empregado, quando surge perigo, ele vai fugir, ele vai se esconder. Mas como Jesus é o nosso dono, Ele nos comprou com seu sangue na cruz, Ele não foge da batalha. Ele dá a sua vida, Ele nos protege, Ele nos ama. Querido, então, essa é a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração. Jesus, Ele é o bom pastor. A segunda verdade que eu quero trazer para você é que nós somos as ovelhas. Se Jesus é o bom pastor, nós, o seu povo, aquele que ouve a sua palavra, aquele que crê no seu nome, nós somos as suas ovelhas. Eu quero trazer para vocês algumas características das ovelhas, aquelas ovelhas que o pastor cuida. As ovelhas, elas são animais frágeis, indefesos, em tudo elas necessitam do seu pastor. Pois o pastor, como a gente viu, que é Jesus, ele cuida das ovelhas, ele dá a vida, ele mostra o caminho. Então, nós como ovelhas, você e eu como ovelhas frágeis, nós precisamos andar na presença, sobre os cuidados do nosso pastor. Quando houve o Pentecostes, que foi o derramar do Espírito Santo sobre os cristãos, aqueles que criam em Jesus, esse texto está lá em Atos 2, do 42 em diante, diz que o Espírito Santo veio sobre os cristãos, eles foram tomados do Espírito, tomados de coragem, de poder, e eles começaram a vender suas propriedades, a deixar suas casas, e eles formaram uma comunidade. E ali nessa comunidade eles viviam em comunhão.
eles faziam as orações juntos, eles repartiam o pão. Se alguém estava enfermo, eles providenciavam os remédios, né, os cuidados. Então, a gente pode ver de que quando o povo sentiu a presença de Deus, após a partida de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado, ali se começou uma nova época, uma nova era de comunhão. É tão importante, queridos, nós vivermos em comunhão com os irmãos, comunhão com a palavra de Deus, comunhão com aqueles que creem e têm a mesma fé que nós, porque sozinhos nós somos presas fáceis, sozinhos nós somos frágeis neste mundo. Eu quero trazer algumas curiosidades sobre as ovelhas. Fiz uma pesquisa essa semana. Eu não sou bom conhecedor de ovelhas, mas eu quero trazer algumas curiosidades que eu pesquisei para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as ovelhas. O leite da ovelha, ele é perfeito na produção de queijo. E o queijo da ovelha é feito desde a antiguidade. Deus dos faraós já tem registro de que o queijo que era servido lá para os reis, para os príncipes, ele era feito da ovelha. Então quer dizer que o que sai da ovelha é algo produtivo, é algo nutritivo. O que sai de nós como ovelhas, queridos, o que a gente produz, assim como a Alissa falou no início aqui, sobre sermos luz, eu quero trazer esse gancho da abertura, sobre sermos luz. O que nós temos produzido enquanto ovelhas? O leite da ovelha, ele é perfeito, ele é completo. Assim também precisamos, como ovelhas, produzir algo perfeito, também algo completo. A ovelha tem uma visão de 300 graus. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas nas pesquisas que eu fiz, diz que a ovelha, ela consegue enxergar até quem está por trás dela. Queridos, como ovelhas, nós precisamos estar atentos também ao nosso redor. Será que isso que está ao meu redor aqui, ao meu redor ali ou acolá, é bom? Será que o que está no nosso redor é agradável, aproveitável? Precisamos estar atentos como esse olhar dessa ovelha de 300 graus. As ovelhas sabem se automedicar quando estão doentes. Elas comem plantas específicas para serem curadas. Interessante isso, quando a ovelha sente que ela está doente, então ela procura lá naquele pasto algumas plantas, Deus já deu para ela essa capacidade, e ela procura essas plantas que podem então curar ela. E nós, como ovelhas, quando nós nos sentimos tristes, abatidos, o que nós temos procurado para nos curar? Queridos, somente a cura em Jesus, somente a cura na palavra de Deus, somente a cura na comunhão. Então, se você está triste, se você está deprimido, está com problemas, procure se automedicar, assim como as ovelhas. Procure a palavra de Deus, procure nós, os coordenadores, procure os pastores, alguma pessoa que possa te trazer uma palavra sábia de Deus, para que possa estar havendo a cura na sua vida. E para finalizar, as ovelhas sabem diferenciar o rosto, a face do seu rebanho e também reconhecem o seu pastor. Então, você pode colocar a ovelha num outro rebanho, ela não vai identificar se aquelas ovelhas fazem parte do rebanho dela. Ela vai identificar que aquele pastor não é o pastor dela. Mas se você colocar ela no seu rebanho, ela vai saber identificar que aquele é o rebanho do qual ela faz parte e aquele pastor é o pastor que conduz ela em segurança. Queridos, procurem, assim como as ovelhas, saber identificar qual é o seu lugar. Aqui, na presença de Deus, é o seu lugar. Esse é o seu pastor, esse é o seu coordenador que vai te ajudar. Porque dessa forma, você vai evitar de se perder em outros rebanhos que não são aqueles rebanhos que o Senhor preparou para você. Amém? E a terceira verdade, o terceiro ensinamento, para nós estarmos concluindo essa palavra,
é que o bom pastor nos ama. Diz a palavra lá em Lucas de que ele deixou as 99 ovelhas para encontrar a que havia se perdido. Queridos, esse pastor ele não foi relapso, ele não foi descuidado com aquelas 99. Com certeza ele abrigou elas, levou para o aprisco, cercou de todos os cuidados e então ele foi em busca daquela que havia se perdido. O Senhor Deus, queridos, ele tem um plano para todos nós. O Senhor Deus nos criou para sermos uma grande família, um grande rebanho, para a glória dele. E esse rebanho tem como exemplo, tem como modelo o Senhor Jesus. A questão é de que nós não podemos nos afastar desse pastor. Muitas vezes as coisas do mundo nos afastam. A grama mais adiante parece que é mais verdinha, parece que mais adiante da onde nós estamos é melhor. Queridos, não se iludam. A presença de Deus, o local que o Senhor preparou para nós, este sim é o melhor. Um fato que nos afasta da presença de Deus é o pecado. E Jesus, voltando agora para a parábola, Jesus está falando de que aqueles fariseus eles estavam criticando Jesus porque Jesus falava aos pecadores. Querido, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória, da misericórdia de Deus. Então, muitas vezes pode vir na sua mente uma mentira de que, olha, eu cometi esse pecado, eu cometi essa transgressão, então eu não posso mais fazer parte da família de Deus, do rebanho de Deus, e você vai se afastando. Assim como aquela ovelha que estava no rebanho e daqui a pouco se afastou. Muitas vezes o inimigo, Satanás, ele coloca coisas na nossa cabeça, mentiras, dizendo, olha, você é um pecador, você não pode mais ir nos adolescentes, você não pode mais ir ao culto, porque você cometeu aquele pecado. E o diabo, queridos, ele nos acusa, ele nos afasta da presença de Deus. Então nós precisamos ter em mente de que se nós pecarmos, se nós errarmos, nós temos a oportunidade de pedirmos perdão para o Senhor e voltarmos a fazer parte. Então precisamos identificar o nosso erro, o nosso pecado, nos arrepender, pedir perdão e voltar. E o Senhor Jesus diz a palavra aqui que ele se alegra, ele traz a ovelha nos ombros, ele traz a ovelha no colo dele. Alegre porque essa ovelha voltou, alegre porque você, alegre porque nós nos arrependemos. É uma alegria muito grande quando alguém se arrepende. Então, querido, se você está com esse pensamento de que eu pequei, eu briguei com meus pais, eu falei o que eu não queria falar, eu estou tendo pensamentos impuros na minha mente, eu não sou digno de fazer parte mais da família de Deus. Queridos, esqueça essa mentira. Se arrependa, peça perdão e o Senhor Jesus está de braços abertos para se alegrar com a tua volta. Algumas formas, então, para nos manter no rebanho. Algumas formas para que a gente não saia da presença de Deus. Ler a palavra do Senhor. Precisamos ler, queridos, ler a Bíblia. Esta semana foi lançado o aplicativo da nossa comunidade para que a gente possa no celular acompanhar as palavras, meditações, vídeos. Queridos, quão importante, 5 minutinhos que você abra a Bíblia, que você abra o celular e ali tenha contato com a palavra de Deus. Ouvindo louvores, participando das atividades, mesmo que de forma online, que você assista os cultos, que você cante junto com os louvores, que você faça a oração. Porque a presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, Ele está aí contigo. Basta você convidar Ele. Ele não está aqui no templo, também está aqui conosco, mas Ele está aí junto contigo. Aonde você estiver, você vai clamar ao Senhor, porque Ele é
presente, Ele está em todos os lugares. Para que nós possamos encerrar essa palavra tão importante, queridos, tão boa, vamos lembrar dessas 3 verdades. Jesus é o bom pastor, nós somos as ovelhas e o bom pastor nos ama. Querido, guarde no coração essa palavra, que o Espírito Santo possa ministrar contigo e possa trazer para ti aquilo que você está mais precisando nesse momento. Amém, queridos? Então é essa palavra que nós temos para este momento. Quero convidar vocês para estarem fechando os olhos, estarmos orando ao Senhor, falando com Ele. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra tão especial, querido Deus. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o bom pastor. Te louvamos porque nós somos as Tuas ovelhas. E te louvamos, Senhor, porque Tu és um pastor amoroso que nos ama, Senhor. Nos ajuda, querido Deus, a não nos desviarmos, Senhor, do Teu rebanho. Nos ajuda, querido Deus, a estarmos sempre na Tua presença. E, Senhor amado, que toda mentira, todo engano do maligno, Senhor, que possa estar sobre a mente, Senhor, sobre o pensamento de cada adolescente, Senhor, de cada vida, Senhor, possa ser desfeito e possa cair em nome de Jesus, Senhor. Querido Deus, nos abençoa, nos ajuda e que o Senhor possa estar conosco todos os dias. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Queridos, foi muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.